Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no verso 31, e o tema é o grão de mostarda. Tem mais uma frase, mas eu não consigo lembrar, mas o irmão Josafá dirá para vocês. Deus abençoe, irmão Josafá. Amém, irmã. Deus abençoe a todos. Como a irmã disse, palavra de Deus na mão, aberta. Mateus 31. Aliás, Mateus 13, a partir do versículo 31. Nós vamos ler o versículo 31, 32, 33 e 34, tá? Deixa eu só deixar um áudio aqui. Pronto. Bom, irmão, antes de nós lermos, deixa eu só falar alguma coisa a respeito dessa festa que está vindo aí. Essa festa não é uma festa para cristão, né? Eu tenho esse dever de trazer essas orientações. É uma festa onde tem o propósito de alimentar o pecado da lascívia. O mínimo é a lascívia. Começa por aí. O que é o pecado da lascívia? Papai, eu disse a raposa. É quando você está em uma condição onde você está sendo usado para tentar outra pessoa. Ou seja, o seu corpo está chamativo, ou você está sensual demais. Esse é o pecado da lascívia. Tá? É aquilo que gera o desejo no outro. E vocês podem ver que nessas festas é a apologia ao sexo. O sexo é pecado? Não. O sexo é pecado fora do casamento. Fora do casamento, ele é pecado. Então, lá eles vão expor as pessoas, né? Muitas mulheres estão praticamente seminuas, né? O homem é atraído pelo corpo da mulher, porque foi Deus quem fez assim, tá? Ele fez a mulher com o corpo, né, mais bonito para chamar a atenção do homem. E é isso o que o diabo vai fazer, né? Ele vai tentar inserir o pecado na vida das pessoas, o máximo que ele puder, tá? Então, é bom que a gente não participe disso, tá bom? Outra coisa também, que eu esqueci até de comentar nas outras vezes, o culto que nós fizemos no bairro do Limão, nós até usamos algum recurso daqui da igreja para poder fazer um lanche lá e fazer algumas coisas. E esse dinheiro, graças a Deus, foi reposto, tá? A gente praticamente ficou devendo aí R$80 só, tá? Ou seja, nós tivemos o compromisso de pedir para as pessoas ajudarem para repor esse valor, tá? Porque esse valor é daqui, tá? É desse grupo, é dessa igreja que está aqui, ok? Bom, dito isso, vamos para a palavra. Mateus, capítulo 13, do versículo 31 até o 34. O assunto aqui é o quanto você confia no Evangelho de Jesus. Lembra-se dessa pergunta, irmão. O quanto você confia no Evangelho de Jesus? Sobre esse tema que vai discorrer essa mensagem. Então, vamos lá. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é, realmente, a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Bom, irmãos, essa é a parte da Escritura que mais tem parábolas. Por que será? Né? Jesus estava cumprindo com uma das profecias que estava em Isaías, que ele diz: abrirei a minha boca, né, e falarei em parábolas ao povo. Então, praticamente foi uma tarde inteira de Jesus Cristo falando ao povo através de parábolas, né? E por que em parábolas? Ele mesmo diz:
Aqui mais acima, a partir do versículo 10, está falando, né? Eu vou ler numa outra versão, que eu acho até mais legal para poder entender, e é a Bíblia, a Mensagem. Os discípulos perguntaram, por que contar histórias? Né? Para ficar mais fácil para a gente entender, Jesus está contando histórias. Histórias para fazer as pessoas entenderem a mensagem que ele quer passar. Ele respondeu, vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus. Conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem um coração preparado, a compreensão é real. Mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece. Por isso conto histórias. Meu objetivo é criar disposição, levar o povo a receber a mensagem, nas condições em que encontram. Eles ficarão ouvindo, ou seja, nas condições em que eles estão naquele momento. Nas condições em que eles se encontram, eles ficarão ouvindo até o dia do juízo e não entenderão nada. Vão ficar irritados por ouvir tanto e não entenderem coisa alguma. Que não se repita a previsão de Isaías. Seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Seus olhos estão abertos, mas não veem nada. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver. E assim, evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Ou seja, irmãos, a verdade irrita. A verdade incomoda principalmente o religioso, porque ele tem dificuldade de entender que esteve por tanto tempo enganado. E quando você resiste, você está resistindo a Jesus. Jesus é a verdade. Tudo que é verdadeiro aponta para o Filho de Deus. Ele é a verdade. E quando as pessoas recusam a verdade, eles estão recusando o Filho de Deus. E recusando o Filho de Deus, estão recusando de ficar frente a frente com ele e crer nele. E crer nele, né? Mas, voltando aqui à mensagem, né? Onde Jesus está falando da semente. A semente, o solo, o crescimento, né? O significado bíblico da semente dessa passagem significa que Jesus é a árvore e a sua igreja que brota dela. Ou seja, Jesus é a semente que brota na árvore e que é dela que vem os seus galhos e cobre todo o mundo, toda a terra. Hoje a igreja de Jesus está forrada na terra, espalhada por todos os lugares. Esse é os galhos e os braços dessa árvore que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus precisou morrer para que a árvore nascesse, para que a árvore crescesse. E ele fala isso. Ele fala isso lá em João capítulo 12, versículo 23 e 24. Jesus respondeu: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em verdade lhes digo que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará mais fruto. Jesus fazendo uma profecia de si mesmo. Ele diz que precisa morrer para que a graça dê fruto, para que gere outros e mais filhos a Deus. Se ele não morre, ele fica só. Olha, Jesus fazendo uma profecia de si mesmo. A necessidade de que a morte dele era essencial para que hoje a gente fizesse parte da igreja. A igreja que está salva através do sangue dele e da bondade e da misericórdia de Deus. Mas como nós podemos aplicar esta passagem bíblica para os nossos dias de hoje? Porque todas as passagens bíblicas, irmão, tem a interpretação do texto, do que é aquele momento, do que Jesus está dizendo, e tem a aplicação para os dias de hoje, né? Ou seja, Jesus ele está falando ali diretamente ao povo, então ele não precisa dar contexto no que ele está falando, ele simplesmente prega. Como assim? Para você entender, quando você vai explicar algo que a pessoa não está lá, ela não está vendo, ela não viu, mas você vai explicar algo da sua vida, você vai falar algo que aconteceu na sua vida quando você era criança, você faz o quê?
querendo ou não, você começa a contextualizar. Você fala, olha, aconteceu uma coisa na minha vida quando eu era criança. Eu tinha mais ou menos 8 anos de idade. Naquele dia, o meu pai estava trabalhando. A minha mãe, ela tinha saído para poder vender salgado. Estava só eu e o meu irmão em casa, que tinha aproximadamente 6 anos de idade. A nossa rua era quieta, então a gente ficava tudo trancado, com medo de que alguém aparecesse. Quando você está contando isso, irmão, você está contextualizando a situação. Você viu que você não foi direto na situação. Então, neste momento, Jesus já está sendo direto, porque ele já está dentro do contexto dessa parábola. Mas hoje, tem a necessidade da gente explicar o que Jesus está dizendo, para quem está dizendo e qual é aquele momento em que está acontecendo isso. E a aplicação para os dias de hoje, né? Como que a gente aplica isso para os nossos dias de hoje? A aplicação é, você é Cristo? Não. Mas você precisa morrer? Sim. Para salvar alguém? Não. Morrer para o mundo. É o que Jesus nos ensinou. Precisamos morrer para o reino de Deus. Jesus disse, aquele que achar a sua vida, perdê-la-á, a vida que Deus guardou para nós no céu. Aquele que achar a sua vida. O que ele quer dizer? O que é achar a sua vida? É viver a sua vida. É viver a vida, como tem músicas que falam por aí, né, que você tem que viver a vida. Vamos viver, deixa a vida me levar, como tem música de cantores que falam aí. Não, meu querido. Quando nós cremos em Jesus, nós entregamos a vida para Ele. O que isso significa? Eu vou viver agora o que for agradável a Deus, o que for para glorificar a Deus. Eu estou agora aqui nesse mundo para perder a minha vida, porque eu vou achá-la com Cristo em sua glória. Ou seja, é recíproco. Hoje eu morro para Deus. Paulo falou que o corpo dele, que a vida dele está crucificada em Cristo na cruz. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer, eu não vivo mais para mim, eu entreguei minha vida na cruz com Cristo, porque hoje eu vivo a vida do Filho de Deus que está em mim. Ou seja, a vida que ele doou para mim. Jesus, irmão, assim como a semente, ele morreu. E ele foi sepultado. Ele teve que ser sepultado. A sepultura esconde o corpo dos olhos dos homens. Você não vê mais. Depois que entra a terra, ou que vai para a sepultura. E assim como fazem com as sementes também. A semente você tem que empurrar ela, nem que seja alguns centímetros para debaixo da terra, para escondê-la debaixo do solo. Porque é necessário que ela morra e seja enterrada para que dali ela jorre vida. Alguns, irmãos, subestimaram esse grão. Alguns até subestimam o grão que plantam em sua horta. Mas crescendo o grão, ele se levanta como uma imensa árvore, arrastando tudo o que está em volta dele. Ou seja, Jesus Cristo morreu e ressuscitou, triunfante, arrastando tudo o que estava em volta dele. E até o dia de hoje, essa morte maravilhosa de Jesus Cristo, ele causa mudanças e modificações na vida e na casa de muita gente. Seja para ajuntar, seja até mesmo para dividir, como ele disse, eu não vim aqui para trazer paz. Porque ele sabia que o evangelho ia causar divisão. O evangelho, ele vai mostrar quem está na luz e quem está correndo da luz. É isso que o evangelho causa. E é nesse momento em que você vai ter que se posicionar. Quem você ama de verdade é aquele que você vai seguir. Alguns seguem o mundo, ainda que seja cristão, mas ele não consegue largar as práticas pecaminosas e continua e vai deixando Jesus de lado. Chega um momento em que nós vamos ter que nos posicionar de verdade, se você realmente é um cristão ou um mero religioso. Cristão, aqueles que ouvem, guardam e seguem os ensinos de Jesus. Religioso, é aqueles que ouvem e guardam os ensinos de uma religião. Uma semente, irmão, ela
A pessoa pode até guardar uma semente em uma caixa. Se você voltar lá, depois de 5 anos, aquela semente vai estar ali do mesmo jeito, igual e intacta como era antes. Mas se você lançar esta semente na terra, se você colocar essa semente na terra, o que vai acontecer? Ela vai nascer e vai crescer. Portanto, é igual à verdade do Evangelho. Se você guardar a verdade do Evangelho para você, não, eu estou guardando a palavra e tal, isso não vai dar fruto para Deus, irmão. A palavra tem que sair pela sua boca. Você tem que pregar o Evangelho. Você tem que falar da verdade de Deus. Você tem que pregar a vontade de Deus sobre os homens, que é que espalhem a mensagem do Evangelho. Quando você faz isso, você está plantando a semente. Você está colocando a semente. Esse negócio de guardar a palavra e ficar quieto e não falar com ninguém, você está escondendo esse tesouro. E guardado dentro de uma caixinha, dentro do seu coração, não dará fruto a Deus. Não tem fruto. O nome de Deus não pode ser glorificado dessa maneira. O homem, irmão, ele não coloca a semente envolta em um papel dourado, um papel precioso. Ele não faz isso, né? Mas ele coloca, ele lança no chão, ele joga lá no chão, ele planta a semente no chão para que ela germine e dê fruto. Ou seja, por mais que você guarde a palavra bonitinha dentro do seu coração, isso não glorifica a Deus. Deus é glorificado quando a semente morre na terra e germina e cresce, transformando de um simples grãozinho. Aí entra o milagre de Deus, como que esse grãozinho pequenininho pode se transformar em uma árvore com um tronco pesado, às vezes pesando toneladas, da qual saem ramos e milhares de ramos naquela árvore. É isso que vai acontecer com a mensagem do Evangelho. Quando você tiver coragem e pregar o Evangelho, vai ter poder. Uma palavra pequena que saiu da sua boca tem o poder de transformar uma vida, ou uma família, ou várias famílias. Foi para isso que Deus nos chamou. Para a gente levar a mensagem, entregar a mensagem. E o importante é lembrar, irmão, que é uma coisa que acontece muito. Tentar não mudar o Evangelho que Jesus já nos ensinou. A mesma coisa quando a pessoa tenta dar uma ajeitada numa explicação que o professor deu, não vai ficar muito bom. Você pode até acabar passando uma mensagem que não é a mensagem verdadeira. Jesus passou a mensagem, ele nos entregou o Evangelho. E Jesus sabe exatamente o que a nossa alma necessita e precisa. Então, não enfeite o Evangelho. Leve a mensagem de que o homem é pecador. O homem está condenado. Jesus Cristo é a única salvação. Não tem outro meio a não ser confessar, primeiro, você é um pecador. Segundo, a morte de Jesus é suficiente para nos salvar. Esse é o Evangelho. Acabou. Levar essa mensagem. Ah, mas pode doer, mas se não doer, não tem efeito. Se vai doer ou não, isso não pertence a você. Isso não pertence a você. Jesus Cristo pregou o Evangelho como ele tinha que ser pregado. Em alguns momentos, foi necessário chamar aqueles que estavam ouvindo de raça de víboras. Será que alguém poderia dizer que ele não estava pregando o Evangelho da forma adequada? Será que alguém podia dizer, Jesus, acho que você está meio rude, você deveria pegar mais leve com essa mensagem, com essa palavra? Ele é o mestre, irmão. Ele é o mestre da mensagem. Ele é o mestre da salvação. Ou seja, ele é o perfeito exemplo que devemos seguir. Perfeito exemplo. Não existe ajustes para se fazer a Jesus Cristo. Porque muitas das vezes o pecado que está em nós, ele vai ser quebrantado com uma palavra séria, uma palavra franca e sincera, dizendo na frente da pessoa qual a real situação em que ela se encontra. Tentar mudar o Evangelho, irmão, ou a mensagem do Evangelho, é a mesma coisa que não confiar em Jesus.
Só Jesus sabe o que a nossa alma precisa e necessita. E por isso transmitir o evangelho, assim como ele nos deixou, é a maneira de confiar nele, no modo de Jesus agir e trabalhar. E é desse jeito que as vidas e as almas serão transformadas. E a pergunta que a gente se faz agora é: você confia na maneira de agir de Jesus? Você confia na maneira em que Jesus manda nós falar sobre a graça e a salvação? Se você confia, então por que você tem medo de dizer o que ele disse? Porque muitas das vezes a gente recua para não falar o que ele mandou a gente falar. Pregue a mensagem, irmão. A sua tarefa é só jogar semente. A Deus é quem vai dar o crescimento. A magia, o encanto, o poder de fazer que aquela semente cresça é de Deus, não é seu. O seu trabalho é para lançar a semente. E Deus quer ser glorificado através do seu trabalho também. Do seu esforço, porque Deus já nos preparou as boas obras, como está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Deus não só nos dá a graça, como ele já preparou para nós as boas obras. De que forma? Colocando o Espírito Santo em nosso coração, enchendo nós do amor ágape, que é o amor divino, para fazer com que a gente produza frutos que glorifiquem a Deus. Deus preparou tudo para nós. Ele só quer que você tenha boa vontade em fazer o que ele pede. E você fazendo, irmão, você vai ver os frutos que glorificam a Deus, como hoje a gente viu aqui a irmã testemunhando. Tinha dificuldade, tinha medo, né? Não sabia como dizer. Já tinha aprendido, mas ainda tinha receio de como faria aquilo. Mas simplesmente ela confiou e fez. E a palavra bateu dentro do coração daquela pessoa, e a pessoa começou a chorar e fazer perguntas. A palavra, irmão, a verdade do evangelho trabalha por si só. Você só precisa anunciar o evangelho. É a mesma coisa que a matemática, irmão. Né? A matemática, ela é lógica em si mesma, ela não precisa de você. Se você falar que 1 mais 1 é 2, acabou. Porque a própria matemática, ela prova em si mesmo que 1 mais 1 é 2 e pronto, final. Anuncie o evangelho. E o próprio evangelho vai atuar na vida das pessoas. Ele vai trabalhar. Então, irmão, a simplicidade das alegres e boas novas e do sacrifício expiatório está sobre nós para levar a mensagem que vai tirar as pessoas debaixo da condenação. Porque quem não tem Cristo está debaixo da condenação. É como se um machado tivesse sobre a sua cabeça, segurado por um fio de cabelo. Está próximo de descer. Perto. Isso é a ira de Deus sobre o homem e a humanidade. Ele não tem noção de que uma terrível coisa está por vir sobre ele. E não vai vir no Apocalipse. Não, irmão. Porque como diz Jesus, nós não sabemos quando pedirão a nossa alma. Nós não sabemos. Mas aquele que crê verdadeiramente está livre e liberto. Deus remove esse machado. Não há mais culpa em você. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como está escrito na palavra de Deus. Porque uma coisa é certa, irmão. Todo mundo sabe. Ainda que muitos não tenham coragem de confessar, mas todo mundo sabe. O fim vem. Porque nada nessa terra é para sempre. Tudo aqui é passageiro, como disse o salmista que escreveu em Provérbios, aliás, Eclesiastes. Tudo debaixo do sol é vaidade, que significa é passageiro. Tudo aqui vai passar. Nada fica, irmão. Tudo aqui é provisório. O tempo vai chegar, o fim chega na vida de cada um de nós. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, né, sobre levar a mensagem e espalhar essa semente,
que essa semente é a semente que vai produzir salvação na vida dessas pessoas. Salvação. Até essas pregações que nós fazemos aqui, né? Já tem testemunhos de lá no YouTube, está trabalhando na vida das pessoas e convertendo. Uma irmã outro dia me mandou uma mensagem no WhatsApp chorando, em pranto de choro, porque tinha ouvido a mensagem e depois daquela mensagem ela não conseguia mais parar de chorar. Ela ouvia a mensagem de novo, ela chorava. Ela foi ver as outras mensagens, chorou de novo, né? Aí ela lia a Bíblia, ela chorava de novo, e ela pensando que era a sabedoria ou a palavra que estava sendo falada aqui. Eu falei para ela: não é, irmã. Você está chorando porque o nosso trabalho foi só pregar a verdade. Mas o que está fazendo você chorar é o Espírito Santo que encheu o seu coração. Isso é a sua conversão. Você está sendo convertido agora. Quando ele entra em você, ele gera um sentimento prazeroso de alegria, ao mesmo tempo de humilhação com Deus, ao mesmo tempo de crença que Deus é soberano. Ele me chamou, ele me converteu. E ela mandava mensagem chorando, aí ela já ficou toda chorosa, e foi pregar para o esposo, e falando para o esposo, e começou a pregar para os parentes, e foi falar com um, e foi falar com o outro. Ela falou que tem 109 pessoas da família, e foi falar com um, e foi falar com o outro, e ninguém dava crédito. Até que outro dia, agora esses dias, ela foi falar com um parente dela, e esse parente surpresamente disse, que é um dos mais ferrinhos que estava lá, já estava congregando em outra igreja, que a mensagem vai fazer efeito e muitas das vezes você nem vai saber que fez efeito. Por conta que essas pessoas, ainda que convertidas, muitas delas ainda carregam, né, os sentimentos do pecado, e um deles é o orgulho. Ele não vai querer te dizer, né? Alguns vão falar: o irmão, aquela mensagem. Não. Deus vai mudar, Deus vai transformar, e às vezes você nem vai ficar sabendo, mas a palavra de Deus está operando. O evangelho puro e genuíno, sem firula nem rodeio. Você não precisa inventar nada, é só pregar o que Jesus já ensinou. Ele é poderoso e suficiente para transformar vidas. Vidas, irmão. O poder está no evangelho, está na história de Jesus morrendo na cruz. E os que são de Deus, irmão, vão crer. Entenda uma coisa: a semente precisa ser plantada para ela crescer, nascer e crescer. Os seus amigos, seus parentes, seus colegas não vão crer se você não falar. Se você guardar a semente na caixinha dentro do seu coração, eles não vão crer, porque você não colocou a semente na terra. Ah, mas aí vai ter divisão. Vai ter divisão sim, porque o evangelho não é aceito pelo mundo, pelo homem. Até aqueles que vão crer no começo vão rejeitar, e você vai perder a amizade. É aí que você tem que entender que se você quiser viver a vida para você, se você tem medo de perder amigos e amizades, se você não quer perder a amizade do mundo, então você não está preparado para levar o evangelho, para falar de Jesus Cristo. Você tem que estar pronto a ter prejuízo. O evangelho de Jesus, ele não te ensinou a ganhar nada. Ele não te prometeu fazer você ter mais do que você tem hoje. É ao contrário. O evangelho de Jesus ensinou que até o que você tem será repartido com quem não tem. Quem te ensinou o contrário disso não foi Jesus. Ah, irmão, eu tinha um pão, eu conheci o evangelho, agora eu tenho 2 pães. Eu tenho uma padaria. O evangelho de Jesus te ensina: eu tinha um pão, conheci Jesus, eu parti no meio e dividi com meu irmão. Esse é o evangelho. Você não vive mais para ter nada. Vivemos para a glória de Deus, ainda que a glória dele seja grande na minha morte, ainda que eu tenha que sofrer e padecer para que o evangelho prospere. É nisso que se concentra a glória de Deus. Que você ama a Deus mais do que a sua própria vida. Esse é o exemplo que o nosso mestre nos deu. Jesus não ensinou você a fazer nada que ele primeiramente já não tenha feito. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê,
não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não amou a sua própria vida. Antes, ele entregou ela por nós. E você? O que você tem para ele? O que você está disposto a fazer para ele? Ele não está pedindo para você ir para a cruz. Ele não está pedindo para você enfrentar uma arma apontada na sua cabeça. Ele está pedindo que você não tenha vergonha dele e do evangelho e leve esta mensagem para todos aqueles que você puder levar e que o nome de Deus seja glorificado através desse trabalho evangelístico. É assim que a gente, em que nós atuamos. O evangelho de Jesus, ele é perfeito na sua pureza e simplicidade. Pregar a mensagem do jeito que ela é. Porque tem muita gente ouvindo mensagens do evangelho que não é a mensagem pura e simples. É uma mensagem transformada e modificada, aonde estão ensinando a estes homens que eles serão abençoados na terra, que eles serão protegidos na terra, e eles até ficam firmes e fiéis na igreja, mas por conta de outras motivações. A motivação do cristão é que o nome de Deus seja glorificado. O evangelho que está por aí contaminado é que eu seja abençoado. Que Deus me abençoe. Mas naquele dia, Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, a menos que você renuncie, irmão, é isso que você vai ouvir. Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos maravilhas e milagres em teu nome. Nós estivemos dentro dos cultos de segunda a domingo em teu nome. Nós frequentávamos batismo, nós falava da graça em teu nome. E Jesus vai responder, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Ele está falando isso para pessoas que não falou verdadeiramente sobre ele. Essas pessoas tinham outras motivações. A motivação não era amar a Deus sobre todas as coisas. Eram outras. E entenda, irmão, ninguém engana a Deus. Ninguém pode enganar a Deus. Então, ao menos que você renuncie tudo o que você possui, você não pode ser discípulo de Jesus. Isso foi ele mesmo que falou. Tudo. Porque para você renunciar à sua própria vida, você tem que renunciar tudo. Não está dizendo que é para você pegar suas coisas e entregar para os outros e acabar com o seu patrimônio. Não. Você não pode pôr o seu patrimônio à frente do evangelho. Você não pode amar nada dessa vida a mais do que a Cristo e do que a Deus. É nisso que nós somos provados. Todos nós estamos sendo olhados e experimentados por Deus. Então, irmão, não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que herdará ou entrará no reino do céu, mas é aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu, disse Jesus Cristo. E qual é a vontade de Deus, irmão? É que sigam Jesus. É que as pessoas sigam Jesus. É que as pessoas olham ele como exemplo e ande após ele. E se você for estudar e examinar o que Jesus fez, ele não amou a própria vida, ele fez a vontade de Deus, ele amou o que é justo e o que é correto e o que é verdadeiro, sempre em primeiro lugar. E é isso que Jesus Cristo, ele diz para nós. Amemos a Deus em primeiro lugar. Amemos o próximo como ele mesmo nos amou. Vá e não peques mais. Foi o que Jesus Cristo disse para aquela mulher. Foi perdoada. E Jesus deu ordem para que ela fosse, renunciasse o pecado para que tivesse vida. Então, irmão, o nosso trabalho, como Jesus Cristo disse, nós devemos nos esforçar para fazer a vontade de Deus. E o nome de Deus possa ser glorificado através do nosso trabalho evangelístico. Levar a mensagem de Jesus Cristo não é falar o nome de denominação alguma, como a irmã agora mesmo falou. Ela falou de Jesus. É Jesus o nosso Salvador. O evangelho está concentrado nele, na pessoa dele, na vida e na morte de Jesus Cristo.
Portanto, irmão, a pergunta foi: o quão você está disposto, ou seja, o quão você confia verdadeiramente no Evangelho de Jesus Cristo? O quão você confia? Você confia de verdade? Então prega o Evangelho verdadeiro. Pregue a verdade, porque é isso que as pessoas precisam ouvir. É óbvio que muitos não vão gostar, porque nenhuma criança quer tomar remédio amargo. Porque esse povo que está aí fora são como crianças na presença de Deus. Crianças que falam na ignorância, sem conhecer a verdade, levados a qualquer discurso e a qualquer coisa. Toda criança não gosta do remédio amargo, mas é o remédio amargo que elas precisam para que tenham vida. Pregue o evangelho que Jesus pregou. E não o tente enfeitar, irmão. Não tente moldar o evangelho dentro da sua análise crítica. Não, eu acho que se fizer assim, melhor. Não melhor. Não melhor. Porque Jesus é o professor, ele é o mestre. E ele já deixou o modus operandi, falar a verdade, a situação do homem e qual a única condição para se salvar. O único caminho. Ninguém enterra uma semente num papel de alumínio, irmão. Ou faz isso num papel celofane. Mas ele enterra a semente na terra. E Deus dará o crescimento. Enquanto você não colocar a semente no coração da pessoa, você falar do evangelho, não tem condição dessa pessoa crer. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ouvir da palavra de Deus. Então, se você não falar, irmão, como eles vão crer? Se você não abrir a sua boca, como eles vão entender? Tem aí um monte de religião ensinando coisas que não estão de acordo com as escrituras. Aquele evangelho da prosperidade, o evangelho que você está seguro, que nada vai acontecer contra você, Deus vai te guardar. Isso não existe nenhuma promessa na escritura de que Deus não vai deixar nenhum mal acontecer conosco. As pessoas confundem isso com o que está escrito no Velho Testamento, que Deus estava prometendo para uma nação. Era uma nação. No Evangelho, é lógico que Deus pode te guardar, Ele pode guardar. Lógico que Ele pode. Mas nós não devemos usar isso no Evangelho. Por quê? Porque a gente só pode colocar no Evangelho aquilo que Jesus mandou dizer e aquilo que está claro como uma mensagem. Está claro que Jesus vai guardar nós de todo mal? Não está claro. Ele não falou isso aí. Ele falou para Deus nos guardar do mal de fazer o mal. Ele livra-os do mal. Porque Jesus sofreu mal, João Batista sofreu mal, Paulo sofreu mal. Quantos milhares de homens de Deus sofreram o mal? Então será que a oração do Pai Nosso não funcionou na vida dessas pessoas? Porque eles também oravam, livra-nos do mal. Mas como que eles oraram, livra-nos do mal, se eles sofreram o mal? É porque a oração do Pai Nosso está falando, livra-nos da influência do mal. Não deixe que o mal tome conta de nós ou da nossa vida. Porque a preocupação com Deus é que nós não sejamos como os filhos das trevas, que produzem o mal. Assim como Jesus olhou na cara dos fariseus e falou assim, vocês querem satisfazer a vontade do vosso Pai. Vocês querem fazer a vontade dele, que é justamente o mal. Né? Então, essa é a mensagem para hoje, irmão. Né? Não tenha vergonha e não tenha receio de levar essa mensagem, de pregar o evangelho puro e simples, assim como ele é. Porque não precisa aumentar nem diminuir. Faz só o que Deus colocou para que a gente faça e o nome de Deus será glorificado. Essa é a mensagem para hoje. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Amém, irmão. A mensagem Glória para a a Deus. nossa irmã Esther. Guardem, irmão. Meditem, leiam lá de volta, leiam novamente. É a mensagem que Deus deixou para nós. Nós somos orientados a levar o evangelho, a pregar o evangelho, a falar de Jesus Cristo. E você não precisa ser doutor, você não precisa ser um mestre. Você só precisa conhecer o evangelho, conhecer a mensagem, para que você não fale nenhuma bobagem.
e o Espírito Santo vai atuar junto com você para que o nome de Deus seja glorificado. Irmã Esther, Amém. pode Amém. Amém. Amém, irmãos, amém. E neste momento, então, nós vamos fazer uma oração para agradecer o culto e a mensagem da palavra. E eu gostaria de perguntar quem é que está com a palavra do agradecimento do culto. Pode ser em poucas palavras, irmãos, é só para agradecer. Tá, várias a pessoas irmã levantaram Cristina a mão. levantou a mão. Irmã Cristina, Isso. pronto. Irmã Cristina, pode... Deus abençoe, irmão, porque eu não consigo ver o nome. Tá, Deus abençoe. Senhor, nosso Deus, bom Pai em que habita nos céus, aqui mais uma vez nos encontramos para poder te agradecer por todo o bem que o Senhor tem feito na nossa vida. A maior dela foi o dia em que o Senhor, Pai, nos chamou, fez nós conhecer a tua graça gloriosa, tem nos conservado e tem nos ajudado até esse presente momento. Perdão pelos nossos pecados, porque sabemos que somos pecadores na tua presença, mas com a tua misericórdia e o amor que o Senhor tem por cada um de nós, é que nos faz, Senhor, fazer parte desse reino tão glorioso que é a tua glória, Senhor. Graças nós te damos por todo o andamento desse santo culto. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor preparou, por tudo que foi agradecido nessa noite, por teu nome ser glorificado. E mais ainda, Senhor, por essa mensagem. Outra hora, Senhor, estávamos num lugar onde ouvíamos mensagem totalmente diferente dessa qual nós ouvimos nessa noite, Senhor. Lembramos, ó Pai eterno, que quando ouvíamos falava sobre nós, sobre o homem, sobre a carne, sobre a prosperidade. E hoje, Senhor, ouvindo essa palavra, essa mensagem inspirada pelo teu Espírito Santo, nos mostra, Senhor, o quão nós não somos nada, mas tudo é o Senhor, tudo é para o Senhor, Pai eterno. Queremos te agradecer, Senhor, porque a cada dia o Senhor vem, Pai, nos ensinando, abrindo o nosso entendimento e o teu Espírito Santo atuando cada dia mais em cada um de nós. Senhor, nos ajuda a entender, a compreender melhor e aquilo que o Senhor nos pede nessa noite, Senhor, que hoje nos move cada vez mais é falar do teu evangelho. Sabemos que a única coisa que nós, na nossa pequeninice, Senhor, sabemos que podemos te agradar é falar do teu anunciar o teu evangelho, Senhor. Então nos ajuda, Pai eterno, não temos condição de nada, nos encoraja quando nós, Senhor, tiver, Senhor, alguma coisa para falar, Senhor, que o teu Espírito Santo fale na nossa boca, Senhor, porque temos certeza que hoje, Senhor, o Senhor está conosco, Pai, estamos verdadeiramente convertidos pelo que o Senhor fez, a tua obra dentro de nós, Senhor, e que alcance a muitos ainda, Senhor. Quantos estão, Senhor, ouvindo mensagens falsas, mensagens que não são verdadeiras, Senhor, mas estão aí, Senhor. Alcança todos pela tua grande misericórdia. Pedimos por toda a tua igreja, os que conhecem, os que não conhecem, Senhor, mas nós é que vamos levar essa palavra, a mensagem, Senhor, que tu deu nessa noite, Senhor. Então nos encoraja, dá força, Senhor, para fazermos a tua vontade, Senhor eterno. Queremos te agradecer por tudo. Perdoa se não sabemos, Senhor, fazer uma oração, mas essa é, Senhor, a oração que o Senhor colocou dentro do nosso coração em agradecimento, Senhor. Não temos palavras, Senhor, mas essa é a mensagem, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. Guarda nós, a cada um de nós, dá uma semana, Senhor, para nós, Senhor, em paz, Senhor, em tudo esteja conosco, Senhor, porque se olharmos, Senhor, do nosso lado, tem alguém precisando dessa mensagem. Se formos em algum lugar, temos certeza que tem alguém precisando da tua mensagem. Hoje foi um ensinamento para nós, até nos testemunhos, Senhor, que a tua serva falou, Pai. Então sabemos que não é nós, é o Senhor, o Espírito Santo trabalhando em nós. Queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe.